Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Está no ar o Sorrindo para a Vida, esse convite para você nesta manhã de quarta-feira, para que você se abra à graça de Deus e sorria mesmo diante das lutas, dos sofrimentos ou do cansaço. Chegando à reta final do ano, né? Muita gente aí cansadinha, desgastada, mas hoje nós já pedimos nessa manhã, vem Espírito Santo, vem sobre nós, renova-nos, renova os corações que estão cansados, renova cada pessoa que está nesse momento sintonizando a TV Canção Nova. Que bom estar junto com você nesse dia 17, gente, já é dia 17 de dezembro, né, de 2025. Que bom que você está aí do outro lado, nos acompanhando, mas estamos unidos em nome de Jesus. E também aquele abraço especial para toda a rede Canção Nova de rádio. Um abraço para os nossos ouvintes, não é? Temos muitos ouvintes que nos ouvem no trabalho, com um foninho de ouvido, que ouvem pelo aplicativo da Rádio Canção Nova ou lá pelo site também, radio.cançãonova.com. Nossos irmãos que estão aí pelas estradas do Brasil, Deus abençoe você onde quer que você esteja. Quarta-feira, você sabe, é o dia que nós recordamos de forma especial a divina providência, esse cuidado de Deus conosco. Você já parou para pensar nisso? Deus é um Pai amoroso, misericordioso, que cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. Deus cuida de você. E hoje, se você tem alguma preocupação no seu coração, entrega com toda a confiança nas mãos do Senhor. E vai dizendo, Jesus, eu confio em vós. Nessa situação que eu vivo hoje, nesse processo na justiça, nesse desemprego, nessa doença, né? Nessa enfermidade, nesse relacionamento, Jesus, eu confio em vós. E confie mesmo, meu irmão, minha irmã. Confie na divina providência que rege todas as coisas. Deus está no controle da nossa vida e é isso que importa. Nós nos abandonarmos nele, nós confiarmos que Deus está cuidando de nós. Quero também dar um bom dia especial para toda a equipe que está aqui nos bastidores, né? O Felipe aqui, cinegrafista, meu irmão de comunidade Edivaldo, o Celso aqui, escudeiro fiel, né? Também a Gil, todos que estão ali levando até você esse sinal da TV Canção Nova e também para toda a rede Canção Nova de rádio. Quero cumprimentar também os nossos irmãos que estão em Portugal, muitos portugueses, né, que acompanham ou ao vivo ou em outro horário também. Você que está acompanhando a reprise do Sorrindo para a Vida. A graça de Deus é sempre atual, não é? Neste momento, a graça de Deus se atualiza na sua vida, meu irmão, minha irmã. E você que é brasileiro, que está em outro país nos acompanhando também, que a graça de Deus chegue até você e alcance o seu coração. Eu tenho a alegria nessa manhã de receber essa irmã, né, de comunidade. Até brincaram aqui, né, nos bastidores, né? Hoje é Sorrindo para a Vida, amor vencerá. Hoje é a graça de Deus aqui. Salete, bem-vinda, que bom te receber. Obrigada, Patrícia. Também um bom dia para você que nos acompanha, Sapo aqui do lado. E você falando disso, né, Sorrindo para a Vida, amor vencerá. Eu me lembro que uma vez o Padre Jonas, eu fui falar para o Padre Jonas, né, assim, Padre, mas eu tô na Amor Vencerá, já me chamaram para o Sorrindo para a Vida, eu já vou para o Juntos Somos Mais, estou igual arroz de festa. Ele fez, mas precisa ser, minha filha. Na evangelização nós precisamos nos dispor todo o tempo. Então eu vejo assim, que pela evangelização a gente tem que realmente dar a vida, sem medida, sem limite. Porque a causa do Evangelho é muito importante, urge. Às vezes a gente acorda muito cansado, hoje eu acordei extremamente cansada, porque ontem foi a formatura, né? Sim. Você estava lá? Meu marido estava lá. Eu vi, o Riva estava lá. Estava filmando. O encerramento do ano do Instituto Canção Nova, onde eu sou extremamente grata ao Instituto Canção Nova. Benção. Grata, e grata a você, sócio, não é? Que contribuiu, que contribui, não é, para que o Instituto Canção Nova leve a sua missão de evangelizar. Verdade.
né, através da educação. É uma das obras sociais da Canção Pois Nova. é. Aí eu me lembrei, nossa, amanhã eu tenho que acordar cedo, eu sorrindo para a vida. E terminou tarde ontem. Terminou tarde. Não, e os jovens depois, ai mãe, eu quero ali comer um lanchinho. Ah, Não é? Jesus. Aí a gente tem que fazer um com eles, né, Então. Salete? Aí os dois, nossa mãe, você tá com cara de jovem essa hora aqui conosco. Que bom, Salete, que bom. Então, mas tudo pela missão. Verdade. É assim que a gente precisa viver. Tudo pela missão de evangelizar. Verdade. De estar sempre retomando essa realidade dentro de nós, especialmente nós missionários. De estar sempre em retomada, não é? Para que o carisma Canção Nova seja cada vez mais divulgado e levado às pessoas, porque levando as pessoas o carisma Canção Nova, elas vão ter a experiência pessoal com o nosso Senhor, porque é essa a marca da nossa vocação, não é? Levar você a ter uma experiência pessoal com Jesus todos os dias. Sorrindo para a vida é uma das formas, né? É uma das formas. Quantos anos de comunidade, Salete? 34 anos. 34 anos. Fora os 5 anos de caminho, né? Olha só, gente, uma vida inteira entregue a nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas experiências a Salete já viveu, né? É verdade. A gente tem que, qualquer dia, fazer um programa para contar essas experiências dos missionários. A Maria Renata, que já vai estar aqui com a gente também, ela falava lá, né, no camarim, que lá atrás, em Gravatá, a Salete tocava o tecladinho e ela cantava. Ah, ela sim, era já vocalista. cantei muitas vezes para Renata animar. Não é? E outros músicos, né? E depois Deus lançou. O próprio Padre Jonas. Não é? Não é? Quando eu fazia caminho para a Canção Nova, em muitos eventos que ele foi pregar em Salvador, com a Renovação Carismática, não tinha Ministério de Música. Então, o Ministério de Música era eu e um teclado, né? De meia tecla, não é? E o Padre Jonas... Meia tecla, Meia sabe? tecla, gostei dessa. Gostou do meia tecla? Meia tecla. Meia tecla. E o Padre Jonas, ele disse, minha filha, você tem unção, mesmo na sua simplicidade, para tocar, para conduzir o povo. Então, eu quero que você me acompanhe. Então, eu ia, né, acompanhando o padre nesses eventos em Salvador. O Sapo ainda não existia. O Sapo lá, ainda né? não existia, Tava lá. né? Não era nem nascido. Era eu, Padre Jonas e 2.000 pessoas. Ô, Glória, no teatro. quanta experiência, gente. Por isso, hoje, a gente agradece a sua perseverança, a sua fidelidade também, o seu sim de Olha, cada dia, viu, Salete? É para não voltar mais. Não nunca dá mais para voltar. Não dá mais para voltar. Ô, Sapo, não dá mais para voltar. Bom dia. Não tem como voltar, mano. Verdade. Só para dizer, essa meia tecla que a Salete fala aí é quando o teclado só funciona só a metade, entendeu? Meu A outra não Deus. funciona. Nós já fizemos missão assim, eu tocando com o teclado, metade só funcionando, sem pedestal, sentado, teclado em cima do colo e vamos que vamos, não podemos parar. Evangelização não pode parar. Ô Patrícia, ontem eu dei uma dica aqui, né, Sim. do presente, a pessoa presentear. Você quer presentear alguém? Então vou falar de novo. Vai lá no meu Instagram, no link da bio, você compra minha aula de violão, de teclado e presenteia alguém que você gosta, seu irmão, sua irmã, seu vizinho. Aí você pensa assim, ó, queria que fulano aprendesse a tocar violão. Vai lá, compra a aula do Sapo, você ajuda a Canção Nova, é vitalício, você assiste a hora que você quiser e é um grande presente agora para o Natal. É isso aí. Eu até brinquei ontem que até eu vou comprar minha aula mesmo. Muito bom. É isso aí, maravilha. Sapo, obrigada, viu? E ele está de volta, gente. Padre Adriano Zandoná. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Deus abençoe. Bom dia, Salete, Bom dia, Mestre Padre. Sapo, meia tecla. Meia tecla. Eu já vi esse teclado, mas eu não tinha ouvido essa expressão. Interessante, né? Muito bom. Bom dia, meus irmãos queridos. Bom dia a você que nos acompanha pelo todo o Sistema Canção Nova de Comunicação. Muito feliz de poder estar aqui. Ontem à noite eu estava no Pra Ser Feliz apresentando o programa. Foi bem interessante, falando já sobre o Natal, né? Falamos sobre o Natal. E hoje já estamos aqui para partilhar algo muito interessante. Olha, essa passagem, eu acho que é até meio demagógico você falar, né? No meu caso, que essa passagem é preferida, outra é preferida, porque todas as passagens da Bíblia são muito fortes, né? Mas existem passagens com as quais a gente faz uma experiência, né?
e que acabam reverberando. Você faz aquela experiência com aquela passagem, parece que ela continua, né? Com o tempo você entende de uma forma, depois de um mês você entende de outra forma, depois de um ano você entende de outra forma. Então essa passagem, Deus fala muito comigo através dela, ela é muito iluminadora e eu tenho certeza que para você também vai ser. Então já anota aí, Marcos capítulo 4, versículo do 26 ao 34. Existe uma parábola aqui, são duas que o padre vai ler, né? Mas uma que é exclusiva de Marcos, exclusividade do evangelista Marcos, que é o proto-evangelho, né? O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, tanto que ele é mais conciso e os outros surgiram a partir de Marcos. Então, Marcos capítulo 4, do 26 ao 34. Olha, eu tenho certeza que vai te surpreender. Talvez vai ser a resposta que você está esperando de Deus aí há tanto tempo. Então, ouvido aberto, coração aberto, Deus vai falar contigo, tenha certeza. Amém, que bom. E olha, a gente sabe que muita gente espera, aguarda aí a presença do Padre Adriano, né? Tava com saudade, então hoje avisa todo mundo aí que o Padre Adriano está aqui e vai partilhar a palavra de Deus, que é o mais importante na nossa vida. E ela também está conosco nessa manhã com essa camiseta linda. Bom dia, Maria Renata. Bom dia, sua bênção, Padre. Deus abençoe, filha. Não deram café para Maria Renata ainda. Você é, minha querida. Eu acho que isso não está certo, não. Então pega. Por favor, nessa caneca mas é maravilhosa. O estilo Val, assim, 2 dedos? Não. A Val é 2 dedos no padre. Não, muito obrigada. Com a ausência da Val, tá sobrando bastante café. Muito café. Você sabe que se eu tomar o tanto de café que a Val toma, eu só durmo domingo. É que eu sou assim, devagar e O sempre. senhor quer, Padre? Não, obrigado. Não. Mas bom dia para todo mundo, bom dia família Canção Nova, viu? Vai um cafezinho aí, tá? Que cheirinho bom. Quero aproveitar, agradecer a padaria Vovó Josefa, que sempre nos presenteia, né, com esse café gostoso. Temos geralmente roscas, bolos, enfim. Agora tem panetone, né? Tem panetone, chocotone. Entra no Instagram da padaria Vovó Josefa. Geralmente tem muitos vídeos lá que eu faço para você. Eu adoro. Minha gente, obrigado pela sintonia. Estou aqui esperando a sua participação no nosso e-mail sorrindopravida@cançãonova.com. Já cheguei aqui, já abri os testemunhos, já tem comprovante de doação, já tem pedido de oração. Claro, nós nos unimos. Tem testemunho, tem fofurices, é isso aí. Quando você testemunha, você evangeliza, sem dizer que a sua fé também se fortalece junto com a nossa e vice-versa. Tá bom? sorrindopravida@cançãonova.com é o nosso e-mail. E no nosso Instagram você também pode participar. Vai lá, já tem fotinho, comenta, curte, compartilha, né, para que mais pessoas sejam atingidas pelo anúncio do Evangelho. Nosso Instagram, Sorrindo pra Vida CN. E vamos juntinhos, né? Não é não? Isso mesmo, olha, a gente já quer também ver o seu testemunho, não deixe de mandar o seu testemunho, a foto já está lá no Instagram, já avisaram. Eu dei uma olhadinha aqui, dei uma paradinha, né, é que a nossa querida Gil estava avisando, a foto já está no Instagram, e assim que chega a foto, já chegam os pedidos de oração, e também a gente quer saber em que lugar você está acompanhando aí o Sorrindo para a Vida, me conta, qual é a sua cidade, conta para Maria Renata ali qual é o país onde você está acompanhando também, não é? E não esquece de mandar o seu testemunho através do e-mail, tá bom? O e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. A Maria Renata está abrindo ali uma sacola que a Valdeira deixou comigo, cheia de doce de cupuaçu. Tem um recadinho aí, quem que mandou pra gente. Olha aqui, gente. Viu só, para a bancada inteira. Né? Tem hoje a bancada somos nós, então eu acho que... Mas lê aí, tem um que é do Márcio Mendes. Não, então a gente guarda, tá? Para quem... Porque a pessoa vai falar assim, não, é para o pessoal, é para o Márcio. Não, fica tranquilo. Mas os outros colocou o cantor. Existe uma lei espiritual que precisa ser respeitada nessas coisas. A lei espiritual diz que quem é maior recebe mais. Ah, é, né, padre? Nossa, então toma. Então toma, pode levar. Brincadeira. Mas tem um para o padre também. Tem, não tem bastante. E tem para Salete. Olha, quem mandou foi a Eulália Castro, do grupo de oração Renascer, lá de Belém do Pará. Cupuaçu, Belém do Pará. É Belém do Pará. Então, e olha que interessante, Senhor Sapo, tá? Ela mandou pro Senhor Sapo, pra Val, pro Márcio Mendes, pro cantor do dia. Cantor do dia. Vai vendo. Pregador do dia.
Ó, eu cedo o meu, então, pro pregador. Então tá bom. Para ele não ficar sem. Pode dividir. Você assiste? Dias lá no Instituto, as nossas crianças crescem... Brincadeira, gente. Nem como doce, brincadeira. As crianças crescem ouvindo, né? Quem divide é mais feliz. Isso. Porque a matemática de Deus, isso é bonito, né? Ela é diferente da matemática até a científica, humana. 2 mais 2 são 4, certo? Sim. Quando você, que tem 4, você divide com alguém algo, você fica com 3. Mas, né, se você dá 1, você fica com 3. Mas na matemática de Deus, ou seja, você fica com menos, né? Você deu 1, ficou com 3. Mas a matemática de Deus é diferente. Quando você divide, você partilha, você multiplica, né? E isso acontece também no âmbito da evangelização. Verdade. Então, quando você contribui com a Canção Nova, né? Monetariamente, estou falando, com a sua doação financeira, você fica com menos, mas a sua doação multiplica, né, a evangelização e tantas pessoas são evangelizadas. Então já fica a dica, nós estamos contando com a sua doação nesse mês de dezembro, rumo ao 100% da evangelização, mas para evangelizarmos precisamos da sua doação. Você pode fazer a sua doação pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com, ou se você preferir outra forma, você pode entrar no site doação.cançãonova.com. Ali existem várias formas, cartão de crédito, débito automático, boleto, carnê, casas de missão, enfim, é uma infinidade, graças a Deus. Mas a forma mais rápida é pix.doação@cançãonova.com, tá bom? Mas agradeço, viu, Eulália? Ó, cheiroso, viu? Nossa, gente, muito. Dá um close aqui no Tá bonito o doce, né? da Eulália. Doce de cupuaçu, pães, empadas, bolos, comidas típicas, sucos e mais. O arroba Eulália_Li59. Vou começar a seguir, viu? Um beijo, querida. Obrigada a todos que, né, com tanto carinho, trazem assim presentes pra gente. É o doações. amor, né, da família Canção Nova. Sim, sim. E Maria Renata, enquanto você vai pegando o testemunho, só quero deixar um recadinho aqui importante, né? Porque já começou a novena de Natal, tanto na TV quanto Verdade. na rádio Canção Nova. Na rádio é 12h, tá? E na TV, 5h30 da tarde. Então, se você pode, né, reúne a família para acompanhar, para rezar, porque a novena de Natal é algo tão especial, é tradicional e é para unir mesmo a família e preparar o nosso coração para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso coração deve se tornar essa manjedoura, não é? E nós precisamos preparar o nosso coração. Então, se você não pode acompanhar às 5h30 da tarde, você tem a opção de acompanhar pelo CN Plus, tá bom? Baixa aí o aplicativo, se você não baixou ainda. Se escreve CN Plus, né? Mas a gente fala CN Plus. Baixe para você poder, na hora que você conseguir aí do seu dia, rezar a novena. A novena começou ontem, dia 16. Mas você pode ouvir, né, o dia de ontem, hoje, e retomar aí, e ir até o dia 24, preparando seu coração, seu interior, tá bom? E agora sim a gente vai ouvir o testemunho de hoje. Quem manda pra gente, né, é a nossa querida Vanessa Honória de Souza. Ela diz assim: bom dia, bancada do Sorrindo pra Vida, bom dia. Meu nome é Vanessa, moro em Capitólio, Minas Gerais. Quero compartilhar meu testemunho hoje. A Canção Nova sempre esteve presente em minha vida, quando eu era criança e ficava na casa da minha avó, para minha mãe trabalhar. Assistia às pregações do Monsenhor Jonas, Padre Léo, Padre José Augusto, junto com minha avózinha. Depois de adulta, rezava o terço da misericórdia e o terço mariano com a Canção Nova, mas ainda não tinha tido aquele encontro pessoal com Deus. Era católica light. Mas Deus me abençoou com um marido maravilhoso, que hoje busca a santidade junto comigo. Nós temos um filho de 6 anos, o João Pedro. Quando engravidei dele, nós fomos morar juntos, mas sem o sacramento. Na minha cabeça, tínhamos que fazer aquele casamento perfeito, e na nossa condição financeira não era possível. Um dia, ouvindo uma pregação do Frei Gilson, Deus falou diretamente comigo. E hoje posso dizer que tenho discernimento do quão importante
é o sacramento do matrimônio. Eu e meu marido, João, fizemos o curso de noivos aqui na nossa paróquia. Casamos no civil. Depois engravidei do nosso segundo filho, Lucas, que hoje está com 5 meses de vida. Aí deixamos o casamento para depois. Quando entrei de licença maternidade, descobri o programa Sorrindo para a Vida, porque antes, no horário do programa, estava trabalhando. Esse programa tem sido o meu sustento todos os dias. Toda a programação da Canção Nova é a minha companhia. Fico sozinha em casa com meu filho mais novo durante o dia. Todos os dias busco força na Palavra de Deus junto com vocês. Nós batizamos o Lucas dia 7 de dezembro e estamos com o casamento marcado para o dia 18 de abril de 2026. Já passamos e estamos passando por várias provações desde que marcamos a data. Quero pedir orações na intenção do nosso casamento. Nós não vamos desistir, porque eu e o João estamos sedentos para receber nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia e não vemos a hora de receber as graças do sacramento do matrimônio. Tenho que dizer que sou fã das pregações de vocês e sempre compartilho o programa. Sou sócia dessa obra maravilhosa de evangelização. A Canção Nova sempre esteve comigo em todo o meu processo de conversão. E eu não poderia deixar de dizer como todos. Como que ela diz? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Um beijo para você, Vanessa. Olha, é isso aí. Não desista. Porque, com certeza, né, vão surgir, já estão surgindo situações para vocês deixarem o sacramento do matrimônio para depois, e para depois, e para depois. Mas olha, prioridade, né, minha filha? Posso te chamar assim, penso eu. Que Deus te abençoe. E manda foto do casamento, né? A gente quer mostrar aqui. A gente quer ver depois. Tá bom? Manda mesmo. Parabéns. Estaremos muito unidos a você nesse momento e já estamos, né? Que bom. Você vê, o caminho de conversão, de transformação, Deus tem paciência, Deus espera, Deus vai no tempo, no ritmo de cada filho. E que bom que a Canção Nova é um instrumento de Deus para que você vá entendendo aos poucos, mas com constância a vontade de Deus para a sua vida. E não só vai entendendo, mas principalmente vivo, viu? Minha gente, manda pra gente seu testemunho, tá? sorrindopravida@cançãonova.com. Isso mesmo, e é tão bonito ver, né, meus irmãos, que a Canção Nova ajuda cada pessoa a trilhar esse caminho de encontro pessoal mesmo com Jesus, de experiência profunda com o amor de Deus. E aí a pessoa vai buscar os sacramentos, né? É uma verdadeira catequese que a Canção Nova faz diariamente, né? O nosso pai fundador fala que nosso carisma existe também para a restauração da pessoa humana, a restauração do homem, não é? Através da evangelização nas diversas fases, na pré-evangelização, na evangelização mais profunda, para justamente isso, salvar. Dai-me almas e ficai com o resto. Essa é a nossa missão. Padre, é tão linda a missão da Canção Nova. Maravilhosa. Bonito demais ver o testemunho. Isso motiva a gente, faz a gente entender, né, quão longe tem chegado e como que, de fato, a evangelização é um processo dinâmico, né? Nós vamos falar sobre isso hoje, a partir das duas palavras. Querida, eu quero aproveitar o ensejo para fazer dois convites, na verdade, para você que está aqui acompanhando o Sorrindo para a Vida. Olha, esse ano eu fiz um projeto bem interessante que Deus me incomodou, vou ser sincero, eu quase não tenho nada para fazer, muita coisa para fazer, mas ano passado Deus me incomodou a partir de atendimentos, de pregações, que eu fui percebendo como nós católicos assim, temos um conhecimento deficitário da Bíblia. Então, esse ano, eu percebi, perguntando em pregações, preparava a pregação e perguntava, quem conhece tal passagem? Quem conhece tal história? 5% levantava a mão e olha lá. Então, esse ano, eu fiz no meu canal no YouTube um projeto chamado Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano. Todos os dias, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, está entrando um vídeo ao meio-dia, no qual eu estou lendo e explicando a Bíblia inteira. Não é um método assim de estudo específico espiritual, é um método de introdução na Bíblia como um todo, para você entender que a Bíblia conta uma história, que é a história da salvação. São 73 livros que contam uma mesma história, né? As promessas do Antigo Testamento, o cumprimento em Jesus. Então tem sido maravilhosa
fazer essa experiência e os vídeos estão todos lá, né? Você pode, o seu ano começa hoje, se você quiser começar, playlist chamada Bíblia 1 Ano. Mas a notícia é a seguinte, por uma inspiração de Deus, um incômodo do Espírito Santo de novo, eu vou fazer um outro projeto no ano que vem, que se chama Catecismo em 1 Ano. Catecismo em 1 ano. Olha, dá trabalho, gente, mas para nós padres, nós somos formados para isso, para ensinar o povo. Então, é um júbilo tão grande quando você vê uma pessoa falando, padre, eu não entendia isso e entendi. Então, a partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro do ano que vem, eu vou fazer o mesmo projeto. Todos os dias ao meio-dia vai entrar um vídeo no meu canal, explicando o catecismo da Igreja Católica como um todo. O catecismo é dividido em 4 grandes momentos doutrinais, né? 4 específicos momentos. O creio, como a gente celebra, a perspectiva escatológica e outras coisas mais. Então vai ser uma explicação bem simples, não é para teólogo, não é para padre, não é para bispo, é para você, é para as pessoas que não são especialistas na área, né? Porque também se a gente faz uma coisa muito alta, só quem é da área entende. Então não é esse o propósito. É para introduzir você na doutrina católica, porque, gente, é lindo demais. Olha, não é só porque eu sou padre, não, mas depois que eu comecei a conhecer a doutrina católica, os mandamentos, a explicação, entender o porquê que a igreja diz o que ela diz. Tem gente que critica os mandamentos, critica a doutrina, mas não entendeu o que a doutrina quer dizer. Quando você entende, tudo faz sentido. Ninguém precisa ficar te explicando ou te impondo. Você não acha que está roubando a sua liberdade, você entende a lógica do que Deus fez para funcionar como precisa funcionar. Então, olha, também vai ficar a playlist lá chamada Catecismo em 1 Ano. Você pode começar quando você puder, né? Não é que passou o vídeo e acabou, não, fica lá. Então, eu te convido a fazer esse investimento na sua fé, sabe por quê? Olha, isso vai mudar a sua maneira de viver a sua fé. Como diz Oséias, capítulo 4, versículo 6, o povo se perde por falta de conhecimento. E eu vou ser sincero, foi um incômodo mesmo do Espírito Santo, com tanta coisa que eu tenho para fazer. Não é uma coisa que para a multidão, eu sei que o grupo é pequeno, porque quem estuda mesmo é pouca gente, infelizmente, né? Que assume, né? Mas eu, por honra, assim, falei, não, é questão de honra. Deus me pediu, vou fazer. Então tá aí, lançado o desafio, vamos junto, né? Você pode, se não começou da Bíblia, pode começar, mas o catecismo começa 1º de janeiro, e eu já estou gravando, e olha, está sendo maravilhoso. Eu estou me encantando, porque eu estudei teologia faz tempo, né? Então eu estou renovando, retomando alguns assuntos, é muito bom, é maravilhoso. Não tem como não se encantar, gente. Como dizia o Padre Jonas, a gente ama aquilo que a gente conhece, né? Então precisamos conhecer a doutrina para amar, difundir, enfim, sermos católicos de verdade. Feito o convite. Que bom que o senhor foi fiel à inspiração. Qual o seu canal? Padre Adriano Zandoná. E outra coisa, é bom dizer isso, que hoje as pessoas criam um monte de canal em nome da gente. Em nome da Canção Nova, meu nome deve ter uns 7 no meu nome por aí. O meu é Padre Adriano Zandoná. Não é PR, que PR é para pastor, né? É Padre por extenso. Não é Padre Adriano Zandoná 1, não é Padre Adriano Zandoná F, é Padre Adriano Zandoná. É o que tem o selo azul, é só isso, tá? Porque tem muita gente criando, já até oração poderosa, escondida do Vaticano para ter riqueza, já criaram o meu nome aí, com a inteligência artificial, né? E eu falo assim com a voz, até parece até que eu estou bêbado, né, cada inteligência artificial. E um monte de gente mandando mensagem, nossa, padre, onde já se viu? Eu falei, gente, você não tem noção, escuta esse negócio para você ver que não sou eu, né? Mas enfim, é o mundo de hoje. Hoje em dia internet tem que tomar cuidado. Né? Só o pai. Verdade. Vamos para a frase de hoje. Nosso querido pai fundador, Padre Jonas Abib, ele diz para nós, jogue fora o lixo causado pela falta de perdão. Significa colocá-lo aos pés da cruz de Cristo para que possa ser queimado, tá bom? Jogue fora o lixo causado pela falta de perdão. Significa colocá-lo aos pés de Cristo para que possa ser queimado. É um recado direto, né? Para muitos corações hoje. Você que precisa perdoar, para a graça de Deus chegar, é preciso liberar o perdão. Então vamos, através dessa canção, já preparando o nosso interior para tudo aquilo que Deus vai nos falar através da palavra. Então vamos cantar juntos, pedindo ao Senhor essa restauração. Todo lixo seja queimado e, em consequência disso, nosso coração seja restaurado e, a partir do nosso coração, toda a nossa casa. Vamos cantar juntos? Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Peça. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor.
Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o seu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o seu Espírito. Restaura nossa casa, Senhor, a casa do nosso coração. Restaura nossa casa, Senhor, nossas famílias. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Bem, Espírito Santo, nós nos consagramos a Ti. Vem falar o nosso coração nessa manhã. Vem silenciar todo barulho, todo medo. Vem falar conosco, nos levar à confiança profunda, ao abandono na Tua graça, na confiança na Tua providência. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Marcos capítulo 4, versículo do 26 ao 34. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como quando alguém que lança a semente sobre a terra. Quer esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Por si mesma, a terra produz fruto. Primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga. Mas quando o fruto está maduro, ele mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: com que ainda podereis comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas depois de semeado, cresce e torna-se maior do que as demais hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, eu gosto demais dessas duas parábolas. Elas estão colocadas justamente depois da parábola, sobre a lâmpada, que Jesus contou que não pode ficar escondida, e também da parábola do semeador, Jesus está aqui, essa subseção é chamada de as parábolas do reino. Jesus está explicando o que é o reino de Deus, em que consiste o reino de Deus, A palavra reino do grego, basileia, que significava não um lugar específico, mas a ação soberana de Deus, O governo eficaz, o reinado de Deus. Você sabe que os judeus, eles esperavam um reino de Deus ostensivo, messiânico, que viria de uma vez, tomaria tudo, dominaria ali os romanos, mataria os inimigos e daria todo o poder ao povo de Israel. Então essa era a compreensão que eles tinham a respeito da vinda do Messias, de Jesus, o Salvador. Só que Jesus está explicando como o reino acontece. E olha, como muitas vezes a lógica de Deus dá um nó na nossa lógica humana, Porque é inesperado o jeito de Deus agir. Você vê, Jesus nasceu numa manjedoura, ele nasceu numa estrebaria, em meio ali aos animais. Então, aí já mostra que a lógica de Deus não corresponde à lógica do que eles esperavam, de um reino forte, poderoso, rico, que dominaria, que mataria, que oprimiria. Então, Jesus está explicando,
Primeira parábola que está só em Marcos, a parábola da semente que cresce sozinha, né? E depois a parábola do grão de mostarda. Eu vou falar sobre essa primeira parábola, né? A semente que cresce sozinha. O que Jesus está revelando com essa parábola? Em primeiro lugar, ele está revelando que o reino é um dom, né? O reino de Deus. Não é uma obra humana. O homem, o ser humano, coopera. Mas quem faz crescer é Deus, né? E existe uma dinâmica muito específica no reino, que é a mesma dinâmica da natureza, da semente. A semente cresce por si mesmo. O ser humano semeia, mas ele não controla o crescimento, né? A palavra por si mesma, do grego automaté, significa aquilo que produz sem mediação de nada, né? Que funciona. Automaté, daí vem a palavra automático, por exemplo. O que é automático? É que já está funcionando ali, é automático. Você não precisa nem ficar controlando, né? Já está funcionando, por si só. Então, a terra produz por si mesma. A semente tem uma dinâmica na semente que faz com que ela cresça, sem com que a gente controle. Ou melhor, sem o nosso consentimento, às vezes sem a nossa compreensão, né? O ser humano somente lança a semente. A palavra lançar, balé, do grego, né? Queria dizer lançar sem controlar. Você simplesmente jogou. Mas a consequência, o resultado não depende de você, né? O ser humano não domina o crescimento. Ele não pode controlar a forma como isso acontece. Mas ele não pode ignorar que o crescimento está acontecendo. Eu lembro quando eu era mais jovem, criança, né? Morava lá mais no norte do Paraná nessa época, numa cidade pequena. E eu gostava muito de mamão, sempre gostei muito de mamão. E às vezes tinha aqueles mamões que cresciam, né, nos terrenos ali. Meu pai tinha um terreno vazio, que depois ele construiu uma casa, mas tinha um terreno que tinha alguns pés de mamão. E às vezes nós, crianças, naquela época não tinha celular, né, a gente brincava na rua, tal, era outro tempo. Eu lembro que a gente tirava às vezes um mamão e comia. E jogava depois as sementinhas, o mamão é rico em caroços, né, naquelas sementinhas. Jogava no chão ali e ia embora. Só que depois de um tempo, umas semanas, às vezes um mês, a gente voltava ali e a gente via o pezinho de mamão nascendo. Só que a gente nem plantou, entendeu? Nós não tínhamos plantado, nós jogamos a semente na terra. Mas existe uma química, existe uma dinâmica que vai além da gente. A gente não controlava, simplesmente o fruto aparecia, né? Claro, a terra era apta ali para aquele tipo de grão, né? Mas acontecia. Então, é mais ou menos assim. Jesus está dizendo, olha, a gente lança a semente, a gente dorme, a gente acorda, não sabe como, a hora que a gente vê a semente cresceu, né? Existe uma dinâmica do reino, né? Que faz com que as coisas aconteçam. Tem a cooperação humana, mas o domínio é da graça de Deus. Não significa a ausência de Deus, mas significa que a graça de Deus não é manipulável. A gente não manipula o jeito como Deus age, né? O reino de Deus cresce pela ação de Deus, não pela ansiedade do homem, da mulher, né? O reino de Deus cresce soberanamente. São João Crisóstomo dizia: Cristo ensina que a palavra, uma vez lançada, possui em si mesmo o poder de produzir fruto, mesmo quando o pregador permanece inativo. Quantas vezes esses dias eu ouvi aqui, no Osana Brasil, eu fiz a missa do sábado, né? E uma pessoa me procurou depois, nossa padre, uma missa que o senhor celebrou, não sei aonde, há tantos anos atrás, lá Deus falou comigo, e Deus me falou isso, e eu lembrei da missa, só que eu não preguei o que a pessoa entendeu, de verdade, preguei outra coisa, na minha cabeça. Só que a palavra, depois que ela saiu da minha boca, ela não é minha, ela é do Espírito Santo, né? Então, através da palavra que eu falei, que tinha um sentido dentro de mim, Deus fez a pessoa entender de outra forma, curou a pessoa, restabeleceu a pessoa, ela casou, ela curou as feridas, ela era uma mãe. Por quê? Porque depois que saiu da minha boca, a palavra não é minha, né? O pregador não é o salvador da palavra, o dono da palavra, ele é o instrumento, né? A gente lança e é Deus quem faz. São João Crisóstomo ainda diz: não é pela força humana, mas pela graça divina que a semente cresce. Depois Santo Agostinho: Deus age enquanto o homem dorme, enquanto o ser humano dorme, para que ninguém atribua a si mesmo o fruto da graça. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, rezar, confiar, mas acreditar que existe uma ação de Deus no oculto, no secreto, nos bastidores. Às vezes a gente olha e fala assim: pô, mas minha família está acabando, minha paróquia está acabando, a igreja está em crise, a minha comunidade está em crise, está tudo caindo. Epa, cuidado! Existe uma ação soberana do reino de Deus, uma ação que está acontecendo no oculto, no secreto, no bastidor, mas Deus está trabalhando, Deus está fazendo a sua obra, porque ela independe de você. Claro,
A gente tem a cooperação da gente, mas, gente, nesse processo a cooperação é mínima, é lançar a semente, o resto não é com você. Isso também nos dá muita esperança, sabe? Porque às vezes a gente nós olhamos para nós mesmos e falamos, nossa, padre, eu estou na igreja há tanto tempo, e eu estou caindo de novo, eu voltei nesse vício, eu ainda não superei esse defeito. Claro, a gente tem que lutar, a gente tem que lutar para superar o que a gente consegue, mas ao mesmo tempo confiar na graça de Deus, que está trabalhando em você, te formando, te forjando, mesmo quando você não entende, você não vê, sabe? Jesus disse no Evangelho de João aos discípulos, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Ou seja, como eu estava falando aqui do projeto da Bíblia em um ano, né? Ai, padre, eu não estou entendendo. Só de você estar ouvindo a palavra, no meu projeto Bíblia em um ano, aqui no Sorrindo para a Vida, no estudo bíblico nosso da Canção Nova, né? Bíblia em um ano, no grupo de oração, na missa, só de você estar se expondo à palavra, ela está te purificando. Eu não estou vendo, mas ela está te purificando, está acontecendo alguma coisa. Quando você está diante do sol, você não precisa falar, sol, por favor, queima eu agora, me queima. Não, você se expõe ao sol e o sol faz o ofício que lhe é próprio. Então, a exposição à palavra, a exposição à oração, isso já é o que você precisa fazer para Deus trabalhar, porque você não percebe, mas Deus está trabalhando. A cada ano, a cada dia, a cada minuto que você está com Deus perseverando, Ele está te fazendo melhor. Talvez você não é o que você deveria ser, mas você também não é mais do que você era ontem. Eu ainda não sou o padre que eu deveria ser, sou honesto, eu queria ser mais santo, mais virtuoso, mais humilde, mais sábio, mais tanta coisa, mas eu também não posso negar que eu não sou também o padre que eu era ano passado. Eu já melhorei, eu já amadureci, eu tenho crescido, mas só eu que tenho trabalhado? Não, a graça de Deus trabalha em mim, a graça de Deus trabalha em você, invisível, você não controla, sabe? Você não controla, assim como a criança cresce sem perceber, assim também a fé cresce quando a gente persevera, mas a gente não controla. Ai, mas eu queria que Deus tivesse feito isso. Calma, Deus está fazendo mais do que aquilo que você pode pedir ou pensar. Está escrito na carta de São Paulo aos Filipenses, Deus é fiel, e Ele vai completar em você a boa obra que Ele começou. Padre, mas eu caí de novo, mas eu tenho tanto retrocesso, mas eu xinguei de novo. Claro, recomeça, levanta, pede perdão. Gente, não tenha vergonha de confessar, não tenha vergonha de começar de novo. Deus não se cansa de nos perdoar. E às vezes, presta atenção, isso aqui é profundo o que eu vou dizer. Às vezes a própria pedagogia de Deus permite que você patine por um tempo em certos pecados, em certas fraquezas, para fazer de você mais humilde, para fazer você julgar menos as pessoas, para fazer você mais dependente da graça de Deus, para fazer você entender que sem a graça dele você vai ser a pior das pessoas e vai fazer tudo errado. Porque quando a gente é muito bom por nós mesmos, nós corremos o risco de confiar somente nas nossas virtudes. Na minha aptidão, eu sei, eu faço, e aí você começa a julgar quem caiu. Às vezes Deus permite que você meta a cara no chão, me perdoe a metáfora, né? Caia, para mostrar para você, tá vendo? Você não é melhor que quem caiu. Até mesmo quem foi preservado, esses dias eu li um livro muito fantástico, chamado de São Luís de Granada, que chama O Guia do Pecador, seria a tradução livre, né? E ele dizia o seguinte, que quem foi preservado de um pecado grave, por exemplo, um pecado da carne, um pecado moral, e não tem a luta contra esse pecado, diferente de quem, por exemplo, vem de uma história difícil, viveu muita coisa difícil, a pessoa tem uma luta. Por quê? Porque ela já viveu pecados de impureza, de carne, de vício, de tanta coisa. São Luís de Granada dizia, bem-aventurado, não é santo ainda, dizia que, fantástico esse livro, dizia que a pessoa que foi preservada, não é por mérito dela, é porque por uma graça especial, Deus não deixou ela experimentar essas coisas. Porque talvez ela é mais fraca do que quem experimentou, e se ela experimentasse, ela não voltaria mais. Ela ficaria no pecado. Então, às vezes a pessoa, eu não pequei, então, tipo assim, a pessoa que nunca fez certas coisas, eu digo para você, como quem tem uma história difícil, que vem de um background, uma história difícil. Não julgue certas pessoas que têm certas lutas que você não tem, não se sinta superior por isso. Porque você não tem aquelas lutas porque Deus te preservou. Eu já parei para perguntar, Senhor, mas por que o Senhor permitiu eu viver tanta coisa na minha adolescência? Vício, droga, tanta coisa. Existe um mistério, talvez para me fazer mais humilde, talvez para me fazer mais dependente dele, talvez para me fazer ajudar pessoas que têm a mesma história, que lutam a mesma luta, né?
Mas eu digo para você, não confie em você. Se você não caiu ainda, é por uma graça de Deus. Não é porque você é melhor, não. É porque talvez você teve um pai que te preservou, uma mãe que já era bem da igreja. Ou talvez porque Deus te deu um tipo de temperamento que você é mais pacato, né? Para morrer, de repente, demora 3 anos e meio, né? Tem gente que é assim. E tem uns que já são mais exploradores e vão para cima, né? Então, não julgue as pessoas. Existe uma graça de Deus te preservando. Que se não fosse essa graça, dizia São Luís de Granada, você estaria no inferno, sabe? Então, confiar na graça que nos acompanha, entender que existe um processo silencioso, né? Aí agora eu entro no segundo aspecto dessa parábola. O reino cresce no silêncio, de forma gradativa, né? Existe um processo silencioso, não há espetáculo, não há imediatismo. O reino cresce no oculto, contra toda ansiedade. Sabe, o reino não cresce pelo barulho da ação humana, mas pelo silêncio eficaz da graça de Deus. Não é o que você faz, é o barulho. O reino cresce no silêncio de Deus. O processo é misterioso, mas é preciso acreditar. Deus está fazendo, sempre. Ele age no oculto. Ele está fazendo. Ainda que você não veja, creia, confia. E olha, e mais uma vez eu digo, os grandes santos, quando você olha para São Francisco, esses homens, essas mulheres, eles se consideravam os piores dos piores. São Francisco dizia, eu só não sou um matador, um assassino, um estuprador, por causa da graça de Deus. São Francisco tinha essa compreensão. E tem gente que porque reza um pouquinho, porque não cometeu certos pecados, se acha tão superior aos outros e julga todo mundo. Sabe, cuidado, esse julgamento pode te levar para o inferno, né? Pode te levar para o inferno, Jesus disse. E quando eu digo julgar, gente, eu não estou falando de não dizer que o pecado é pecado, não dizer que o errado é errado. Não, não é isso que eu estou falando. O pecado é pecado, o errado é errado. Mas é não se colocar nessa condição de superioridade, com esse orgulho espiritual. Eu sou salvo, aquele está no inferno. A igreja nunca diz quem está no inferno. A igreja diz quem está no céu. Os santos, né? Porque isso é entre a pessoa e Deus. É claro que, doutrinariamente falando, quem morre em pecado mortal vai para o inferno. Mas a gente não está aqui para definir isso, né? Então, segunda parábola, o grão de mostarda. O grão de mostarda era um grãozinho pequenininho, né? Bem pequenininho, eu já peguei na minha mão, essa mãozona grande minha, lá em Israel, uma vez em Betânia, eles me deram, e de fato some na minha mão o grãozinho. E ele pode se tornar uma árvore, né, que chega até 4 metros, você tem noção? É grande, né? Pelo tamanho do grãozinho, sobretudo naquela região, que não tem tantas árvores grandes. Aqui nós estamos no Brasil, nós temos uma floresta amazônica, nós temos muitas árvores, né? Mas a comparação foi feita no Oriente Médio, onde não há árvores grandes, né? Então, para a realidade deles, era muito grande. Então, Jesus está dizendo que Ele ama, Deus ama começar pequeno para manifestar a sua glória. Deus não começa com espetáculo, Ele começa com humildade. Muitas pessoas hoje não crescem nas coisas porque elas querem começar grande, chamando atenção, com milhares de seguidores, muito sucesso. Deus começou a história da salvação numa manjedoura. Deus começou a história da salvação fugindo para o Egito e ficando lá, falando outra língua, trabalhando em outro lugar. O mundo não parou porque Jesus estava aqui, ele viveu a vida dele ordinária, simples, trabalhando como carpinteiro, até chegar o momento da manifestação, quando ele tinha 30 anos, né? Então, a pequenez inicial, né? Isso aqui é uma imagem da igreja, gente. Olha a pequenez inicial da igreja e o crescimento desproporcional, né? O reino começou invisível, mas se tornou um abrigo universal para todos os povos através da igreja, né? A metáfora que Jesus disse, é uma sementinha, depois se torna uma hortaliça, uma árvore enorme, que as aves do céu vêm se abrigar nos seus ninhos. As aves do céu aqui é a imagem dos povos todos, né? Cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que Israel seria a luz através desse novo povo de Deus, que é a igreja fundada por Jesus, o novo Moisés, né? Então, a gente tem que ter consciência. Olha só, se a gente for parar para pensar, a igreja começou na solidão do cenáculo com 12 pessoas. 11 apóstolos, Judas tinha se suicidado e a Virgem Maria. E ela chegou no século IV ao centro do poder do maior império do mundo, que era o Império Romano. Você está entendendo? Claro que havia um desígnio de Deus sobre isso. Mas foi assim, ó, de um cenáculozinho lá em Jerusalém, ela chegou aqui na América Latina. Ela chegou na minha história e hoje eu sou padre. Ela chegou no Japão, ela chegou na Rússia, eles são ortodoxos, católicos ortodoxos. A palavra de Deus chegou na África. A Canção Nova tem uma casa em Moçambique, tem uma paróquia em Zobwe, né?
Chegou em tantos lugares, mas começou pequenininha, né? A ansiedade e o imediatismo são inimigos do reino. Não se encaixam no jeito de Deus agir. Então, meu filho, filha, acalma o seu coração diante dessa agitação, porque o que Deus te prometeu continua de pé, tá? Mas tenha a humildade de começar pequeno. Tenha a humildade de viver as etapas, os processos. Deus está trabalhando no silêncio. Santo Irineu dizia, Santo Irineu de Leão, doutor da igreja, aquilo que era pequeno aos olhos do mundo se tornou grande pela graça, pela ação de Deus, falando da igreja, né? Sabe, a igreja não nasceu poderosa, ela não cresceu por estratégias humanas. Cresceu porque o reino possui uma vida própria. Tem tanta gente que diz, olha, vamos aqui, tem que aplicar esse princípio do marketing na paróquia. Tem que aplicar, com todo respeito, as ciências humanas ajudam. Mas a igreja não cresce por estratégias humanas, porque a igreja, ela não é somente um aglomerado. Claro que tem coisas que ajudam, obviamente, princípios de administração, de marketing, podem ajudar. Mas ela não é somente uma instituição social, não é uma ONG. Ela é o corpo místico de Cristo, ela é invisível. A igreja não é a paróquia que você vê, é o corpo de Cristo, é a ação. O catecismo diz que é o sacramento da salvação universal, né? É a ação de Deus na história. Então não é somente, claro, eu não estou desprezando, tá? Tem profissionais que ajudam muito, mas não é somente o princípio do marketing. Por exemplo, eu que sou padre, eu estudo comunicação hoje, estou fazendo um mestrado, estou terminando, mas não é somente para eu usar aquele princípio. Não, vai me ajudar, obviamente, ajudar aqui o sistema da Canção Nova de comunicação, ajudar a minha comunidade, eu estudo para isso, para oferecer à minha comunidade um retorno. Mas não é só isso. Eu tenho que estar aberto também à pedagogia do Espírito Santo, como o Padre Jonas, o Senhor Jonas Abib sempre nos ensinou. A pedagogia que o Espírito Santo inspira, tal como eu falei, do Catecismo em um ano, a Bíblia em um ano, são pedagogias que o Espírito Santo me inspirou, todos os dias, que vou fazer no canal. Mas tem também outras pedagogias que o Espírito Santo inspirará o Papa Leão, inspirou os papas anteriores, inspirou a precedência dos concílios. Concílio não é uma organização, o Papa não é um CEO, gente. O Papa é o sucessor de Pedro. Ele é conduzido pelo Espírito Santo, né? Então, entender, a gente precisa deixar o reino nos conduzir. Esse grão de mostarda é sinônimo do próprio Cristo, né? Que nasceu humilde, foi rejeitado, crucificado, mas da cruz nasceu a igreja, a árvore da vida, né? E que ilumina todos os povos. É algo mínimo, né? O grão é algo mínimo, insignificante. Mas há um contraste intencional com o resultado final desse grão. Uma árvore enorme, né? Sabe? Torna-se maior que todas. Essa palavra torna-se maior, torna-se é do grego ginetai, que significa processo de transformação, processo gradativo, né? Por mais que as pessoas hoje estejam manipulando, né, os grãos, manipulando a produção dos frangos, né, nas granjas, tudo tão rápido. Mas olha, quando você come um frango de granja que cresce aí um mês e come um frango caipira, né, quem entende disso e tem o mínimo de taste, de sabor, de paladar, né, para perceber a diferença, sabe que não é a mesma coisa. E a semente também não adianta você jogar e querer que ela cresça amanhã. Não é a mesma coisa. Porque existe um processo. Na natureza existe um processo. Na construção de uma casa existe um processo. Na construção de um casamento existe um processo. Na construção de um ministério sacerdotal existe um processo. Eu vou ser sincero, hoje eu sou muito mais padre do que quando eu fui ordenado. Mas não, quando eu fui ordenado eu já me tornei padre, era o sacramento. Óbvio, fechou ali o processo, eu sei disso. Mas eu estou usando a metáfora para dizer que eu fui aprendendo a me tornar padre e ainda estou aprendendo, olhando para as minhas misérias, olhando para o povo, entendendo, né, o que eu consigo, o que eu não consigo. O casal também, tem casais que se casam, né? O padre acaba acompanhando muito isso. Mas no primeiro ano eles quase se matam. Alguns conseguem, né? A meta final de matar um outro, brincadeira. Quase se matam, né? Meu Deus do céu, é muita diferença, é muita batalha, é muita... Nossa! E é difícil mesmo, né? Começar homem e mulher é muito diferente, né? Culturas diferentes, saíram de barrigas diferentes. Os irmãos que saem da mesma barriga brigam, imagina quem sai de barriga diferente, né? Aí depois do segundo, terceiro ano, vai entendendo, olha, eu não vou mudar o que a pessoa é. Eu não vou mudar a cultura da pessoa, eu não vou transformar no que eu acho que ela tem que ser. E vai se acomodando, vão se respeitando,
Eu continuo não gostando daquilo nele, mas ele é aquilo, é a pessoa que eu escolhi para casar. Eu continuo entendendo, nossa, que pessoa chata, né? Tem gente que pediu para ser chata e entrou na fila 27 vezes, né? Nossa, eu vou ser sincero, eu gosto tanto de gente leve, né? Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai é muito leve e eu sempre tentei ser. Graças a Deus, não posso me gabar porque é temperamento, então não é mérito meu, não é virtude, né? Mas eu sou bem humorado, graças a Deus. E eu gosto tanto de gente leve, mas tem gente que é pesado, só o pai, né? Mas às vezes você casou com uma pessoa assim, pessoa reclamona, pessoa que remói as coisas, não pode falar nada, que ela se dói. Só que você vai entendendo, essa pessoa, você vai respeitando. Até aqui eu posso ir com ela, até aqui eu não posso. Se eu viver assim, nós vamos viver bem. Se eu passar daqui, vai ser um pé de guerra que não vai resolver. Ela não vai se tornar o que eu quero, eu não vou me tornar o que ela quer. Então vai se acomodando, é o processo, né? Ou tem gente que não suporta o processo e separa, mas se a pessoa suporta o processo, salvo se ela não casou com uma doida psicótica, né? O doido que vai colocar a vida dela em risco, as coisas vão se encaixar no processo, né? O sacerdócio também vai se encaixar no processo. Então, o reino começa humilde, ele vai acontecendo. O grão de mostarda é a fé pequena, pequena no começo, mas grande na consumação, dizia São Jerônimo, né? Então, a gente tem que entender que a dinâmica do reino é essa: oculta, silenciosa, humilde, modesta, que começa pequeno. Então, às vezes, um gesto simples de caridade, uma oração fiel que você faz, um sim discreto a Deus no escondimento, tudo isso pode se tornar uma árvore grande no futuro, sabe? Eu lembro de algumas orações que eu fiz no meu quarto, sozinho ainda, e hoje eu colho frutos dessas orações, hoje elas se concretizam na minha vida, com certeza os meus irmãos podem dizer tal e qual, né? Podem testemunhar de igual modo, sabe? Então, é preciso a gente entender. O reino é um dom de Deus, não é somente uma conquista minha. Há um crescimento lento e misterioso, pequeno no início, grande no final. A colheita vai ser certa, né? Então, não dá para medir o reino de Deus por resultados imediatos, tá? Não meça a sua fé por resultados imediatos, né? Seja fiel à semeadura, semeie. Não seja fiel à ansiedade do fruto, mas semeie. Deus vai fazer crescer. O Espírito Santo vai regar, sabe? Confie na ação silenciosa de Deus e persevere mesmo quando você não vê crescimento. Por exemplo, educar um filho, né? Não espere resultado imediato, é um processo. Você está jogando a semente, você vai colher lá na frente. Mas semeie, não seja preguiçoso. Ai, padre, eu chego em casa tão cansado, eu quero ver minha série. E deixe o seu filho com a internet, você vai colher o fruto. Agora, se você senta, se você explica, se você doutrina, né? O primeiro catequista, eu dizia sábado no Osana Brasil, e repito, do pai do filho é o pai e a mãe, diz a Familiares Consórcio, né? De São João Paulo II. É o pai e a mãe. Então, o pai e a mãe tem que conhecer o catecismo, tem que conhecer os dogmas. Até agora tem gente que não sabe nem o que é, não entende. Como é que você vai educar o seu filho na fé? Nesse mundo com tanta contraproposta, nesse mundo com tanta coisa ruim, me perdoe, com tanta ideologia, desconstruindo o cristianismo, a fé, os valores. Você conhece, você que está aqui, que está me assistindo, desculpa, você sabe me dizer quais são os 4 dogmas marianos? Por que eles existem? Você sabe me dizer por que a igreja crê no que crê? Você que é pai e mãe, você tem, me perdoe a sinceridade, eu digo como sacerdote, com toda a caridade, mas com toda a autoridade, você tem o dever de saber. Ou senão, não venha pedir para eu rezar para o seu filho depois, que eu não vou rezar não. Se você não fizer a sua parte, não venha jogar o fardo sobre os padres, não, que a gente vai sair fora, né? A pessoa não faz nada, fica bebendo igual um cachaço o final de semana inteiro. Não leva o filho na igreja, não educa, e depois dá problema e fala, ai padre, eu estou aqui para o senhor resolver. É uma banana para você, né? É uma metáfora essa banana, mas é banana mesmo, né? Você tem que fazer a sua parte. Você tem que evangelizar. Então, não abandone a sua missão, não meça o reino por números, não desista da oração, eduque na fé, mesmo sem ver resultados imediatos. A educação é a arte da repetição, né? Repetitio mater scientiae. Você tem que repetir, sobretudo quem tem criança, né? Eu vejo a minha irmã, quando eu vou de férias, eu falo, olha, é muito bom ter sobrinho pequeno, e minha irmã, ela me deixa mesmo participar, ela fala, toma. Acho que ela fala, agora o tio vai cuidar um pouquinho para a mãe descansar, né? E eu gosto também de sair com eles e tal.
Gente, como a minha irmã repete as coisas. E não é porque ela é repetidora, não. Não é porque ela é aquela pessoa que tem gente que repete mesmo, né? É porque tem que repetir para a criança. Aqui tem 2 mães aqui só olhando para mim assim. Sim, padre, sim. 3, mãe. 3, é verdade, desculpa, perdão. Eu olhei só para a direita, mas tem aqui dos 2 lados, né? Tô mentindo, mães? Com certeza. Nossa, mas repete. Aí depois, assim, de 3 anos repetindo, meu sobrinho, que já está fazendo 7, acho que fez 7, se eu não me engano, eu já vejo, assim, que algumas coisas que a minha irmã repetia já foram assimiladas, né? Mas ela vai ter que repetir bem mais. Depois, lá quando ele tiver com uns 10, 12, vão ser assimiladas. Então, é não desistir. É nós, padres, né, evangelizadores, fazer a nossa pregação fiel, silenciosa. Não medir o fruto da pregação pelos números de pessoas que estão seguindo, né, ou que estão curtindo. E, concluindo, o reino não cresce no barulho, né? Cresce no silêncio da graça de Deus. Deus trabalha enquanto dormimos. É importante semear com fidelidade, sem desânimo, esperar sem ansiedade, confiar sem ver. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é tão fecunda, que traz tanta direção, que traz tanta sabedoria para a nossa vida, para os nossos atos. Obrigado porque hoje o Senhor está acalmando com essa pregação muitos corações ansiosos, muitas mentes agitadas. Obrigado. A imagem que o Senhor me dava era de um trem que tinha saído do trilho, voltando aos trilhos. É isso que o Espírito Santo está fazendo, colocando muitas mentes e corações de volta ao trilho do processo, ao trilho da confiança, ao trilho da dinâmica do reino de Deus, ao trilho da confiança profunda abandonada na providência de Deus. O Espírito Santo agora está libertando muitas mentes ansiosas, muitos corações agitados. O Espírito Santo agora está visitando pessoas que estavam desanimadas, tristes e levantando o ânimo dessas pessoas. Você que tinha pensado em desistir dos seus filhos, da sua família, recomeça. Renova a sua esperança, Deus está agindo. Eu sinto o Senhor libertando uma mulher que você estava experimentando, me perdoe o termo, um desânimo mortal. Você pensou até em tirar a sua vida. Você tem filhos, você foi abandonada por seu marido, você está com muitas contas, coisas muito indo ruins no seu trabalho, você é do Mato Grosso. O Senhor agora está visitando você, te libertando e dizendo, eu vou cumprir todas as promessas que eu fiz para você, você vai ser muito feliz comigo, não desista. O Senhor também está libertando uma pessoa, você tem trabalhado muito, você viciou sua cabeça na adrenalina do muito fazer, o Senhor está acalmando você e dizendo, você precisa descansar. Você precisa parar. O Senhor também está tocando pessoas idosas, que estavam muito tristes, pensando, eu sou um peso, minha vida acabou, ninguém se importa comigo. O Senhor está dizendo, calma, sua missão não acabou, eu preciso de você, você é muito útil no meu reino. Eu estou usando da sua oração para silenciosa e gradativamente salvar a sua família. Não desista, se você está aqui ainda é porque a sua missão não acabou. O Espírito Santo está vindo como uma chuva fina, mas constante e eficaz, lavando, purificando, libertando, enchendo muitos corações nesse momento. Vem, Espírito Santo, sobre a terra dos nossos corações. Enquanto o Padre falava sobre a semente, o Senhor me mostrava muitos corações sufocados, angustiados, corações aflitos, preocupados. Você escuta a palavra de Deus, você ouve Deus falar, mas parece que a sua vida continua parada, paralisada. Então eu convido você a pedir agora, Espírito Santo, vem sobre o meu coração, vem sobre a minha vida, vem libertar o meu coração de tudo aquilo que tem sufocado esta semente do reino de Deus, da palavra de Deus em mim. Toda preocupação exagerada, todo medo, toda aflição, toda insegurança quanto ao futuro, tudo aquilo, Espírito Santo, que tem sufocado dentro de mim a esperança. Vem, Espírito Santo, levantar aqueles que estão abatidos. Vai pedindo isso, se você está hoje abatido, desanimado, com esta semente de esperança sufocada dentro de você pelos problemas, vai pedindo, vem, Espírito Santo, vem em auxílio a toda e qualquer preocupação que tem gerado em mim ansiedade, que tem gerado em mim inquietação,
e tem gerado em nós a incredulidade. Vem Espírito Santo de Deus, com toda a força do alto, curar os corações que estão magoados e ressentidos. E por isso esta semente foi sufocada por estes sentimentos ruins, pensamentos ruins. Vem Espírito Santo limpar, purificar, batizar, restaurar a terra do nosso coração. E vai pedindo, vamos pedindo, clamando com essa canção. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, vem. Vem Espírito Santo de Deus, se entregue. Vem Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Mais uma vez. Vem Espírito Santo de Deus, pedindo, vem Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, até quando ireis resistir? Até quando ireis resistir? A minha força, a minha força, a minha força, a minha força. Solta a sua voz. Iria labaria laralabaria laralabaria diala. Oria lalararia lamaria lá. Oh, vem Espírito Santo regar a terra dos nossos corações. Tudo aquilo que está ressequido, frio, vem Espírito Santo. Iria laralabaria laria 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 lá. Se entregue, se entregue. Iria laria 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 lá. Oria la Maria, iria laria. Espírito Santo está tirando trancas. A imagem que me vinha era de uma tranca, mas uma tranca na alma. E o Espírito Santo, neste momento, liberta você desta tranca que estava impedindo que você se abrisse à ação de Deus. O amor de Deus está sendo derramado sobre você. Cante, cante mais uma vez. Vem Espírito Santo de Deus, amor do Pai. Vem Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Deus me dava a imagem também de uma pessoa numa corrida, como São Silvestre, e uma pessoa muito cansada que parava
pertinho da linha de chegada e você parava antes. Você desanimava e faltava pouco para você alcançar a vitória, a graça. Mas hoje Deus te dá um ânimo, um gás novo, uma esperança nova a partir dessa palavra que foi proclamada. E você vai seguir em frente, porque falta pouco, meu irmão, para você alcançar essa graça que você tanto espera, não é? E o Padre nos trouxe hoje perseverança. Não pare, não desanime. Não pare a sua vida de oração, não deixe de acreditar, não é? Nessa graça que você tanto espera, porque falta pouco para você alcançar. Meu irmão, minha irmã, Deus mostra também uma mulher que tem o sonho da maternidade. Você deseja tanto gerar uma vida dentro do seu ventre e Ele diz: persevera, persevera, você vai colher os frutos na hora certa. Na minha hora, não é? Não resista ao poder de Deus, à graça de Deus. E muitas curas também físicas que Deus está realizando nesse momento. Pessoas com fortes dores de cabeça. Deus está curando você agora, meu irmão, minha irmã. Você que estava até mesmo desanimado diante dessa dor que você sentia. Jesus está tocando você, curando e libertando. Pessoas travadas da coluna também. O Senhor está retirando agora essa dor que fazia você ficar até curvado, né? De tanta dor que você sentia. É o poder da palavra, a palavra proclamada, a semente lançada. E Deus dá a graça mesmo hoje a muitos de nós de perseverarmos, de não desanimarmos. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada pelas palavras do Padre Adriano Zandoná, que foram lançadas em tantos corações que estavam, como a Salete falou, estavam secos, estavam como aquele território, aquela terra seca, mas a água viva do Espírito Santo está fazendo agora esse solo ficar fértil de novo. E a palavra de Deus vai crescer, vai dar muitos frutos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito sejais, Senhor. Como é bom, não é? Como é bom colher a palavra de Deus. É verdade. O cansaço até foi embora, né? Foi Salete? embora. Eu fiquei despertada agora. Desperta corações. Graças a Deus, né? É bom ter a Salete aqui também, né? Não é? É um presente. Maravilhoso. Eu Sou falei teu fã, pra ela. Salete. Nossa, obrigada. fãs. Graças a Deus. Nós somos fãs uns dos outros, né? Aqui. Somos. Te Nós somos vibra, né, fãs com do os Padre irmãos. Adriano. Somos, sim. Da Maria Renata também, essa perseverança dela. Louvado seja Deus. Vamos em frente, minha gente, porque atrás vem gente. É isso aí. Deus nos deu a graça de um dia termos esse encontro pessoal com Ele. Verdade. E hoje nós somos chamados a cultivar esse encontro todos os dias e irmos para frente, porque tem gente que está vindo atrás da gente. Se a gente para, a gente empaca os outros também. Somos chamados a caminhar sempre em frente, a não desistir. Tá bom? Quero trazer o testemunho aqui, eu vou trazer duas partilhas, tá, Patrícia? Tá bem bom. rapidinho. Uma é a nossa querida, deixa eu ver se pode identificar, mas pode sim, é a Rosana. Bom dia, bancada querida. Eu amo as partilhas do Padre Adriano Zandoná. Muitas respostas para mim nesta manhã de hoje. Nossa, eu ando ansiosa pela conversão do meu filho, que teve problema tão sério e que Deus misericordioso foi com ele, foi comigo. Do crescimento, da qual me tornei sócia há mais ou menos 6 meses. E muito tenho trabalhado, mas ainda não vi os frutos. Quando eu paro de verdade para observar, presta atenção no que ela diz, vejo os frutos que Deus, o quanto Deus tem feito, muito Ele tem feito, mas volta e meia, porque ainda existe uma obra, me sinto triste, ansiosa, como se Deus não estivesse fazendo nada para me ajudar. E nos momentos de oração, ao comungar na missa, enfim, aos poucos Deus vai me mostrando o que Ele tem feito, e muito. Eu não entendo ainda, porque não vejo. Então essa pregação do Padre Adriano Zandoná, que eu amo, vem como resposta que eu tanto andei pedindo a Deus. Muito obrigada a Deus, ao Padre Adriano, é por isso que eu ajudo
ajudam a Canção Nova. Que Deus os abençoe. É a Rosana. É bem isso que nós Louvado seja Deus. vimos, né, nessa partilha do padre, porque é isso, minha gente, é não desistir, é perseverar, né? E uma outra que é uma resposta, porque no início do programa nós trouxemos o testemunho de uma pessoa que está com um casamento marcado para abril, né, mas já mora junto há muitos anos, e ela disse que está vivendo muitas provações para que o casamento, o matrimônio, né, o sacramento do matrimônio não aconteça, mas que ela não vai desistir. Aí, nós recebemos aqui a partilha da Isabel Cristina. Olha que bacana, é bem curtinho. Bom dia a todos da bancada. Eu me vi precisando falar para essa nossa irmã do testemunho de hoje. Aí ela conta, eu tinha uma união de 17 anos e 8 anos de casamento no civil. Mas no dia 6 de dezembro desse ano, meu esposo disse sim para o nosso matrimônio. Durante 2 meses também tivemos provações, mas não desistimos. Aí ela diz, seja perseverante, aprendi com vocês aí da Canção Nova. O meu testemunho foi no dia 10 de dezembro, sou grata a Deus e a Nossa Senhora. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Ela manda foto aqui, é a Isabel, o Alex e os seus filhos, Andrew, Miguel e a Júlia e também o padre César. Está aqui a foto. Então, é um testemunho, né? Sim, com certeza. Para fortalecer você que às vezes fica desanimada, fica achando que não vai dar certo, que não vai conseguir. Aí os filhos grandes já, né? Legal. Deus abençoe, minha querida. Parabéns, obrigada, viu? Por dar força, né? Para tantos que precisam. É assim que a gente evangeliza. Obrigado você que partilhou. Está aqui guardadinho o seu testemunho, especialmente o seu pedido de oração. Nós estamos unidos a você. Estamos, sim. E tem mais recadinhos no Instagram também? Pode sim. Dar tempo de trazer mais algumas participações? Dá sim. Porque a gente sabe que tem muita gente no Instagram que legal, deixa recadinho, né? Verdade. Fica bombando ali. A gente, às vezes, não consegue nem mandar um alô para você, né, que está no Instagram, mas a gente quer acolher sim. E quero lembrar que nós estamos na loja Canção Nova com o especial do Padre Jonas. Esse mês, a gente tem falado várias vezes. Falei ontem aqui. no Pra Ser Feliz, é verdade. Não é verdade, Padre? Esse mês é o mês do Padre Jonas, né? Ele nasceu neste mês de dezembro, ele também foi ordenado nesse mês e partiu para a eternidade também nesse mês. Então, se ele estivesse vivo, ele estaria pedindo para você um presente, que você ajudasse, contribuísse com a Canção Nova. E uma das maneiras de você ajudar é adquirindo os produtos da loja Canção Nova. Então vai lá, acessa loja.cançãonova.com, porque tem um especial só com os livros. Olha aí os livros do Padre Jonas, gente. Gente, é um celeiro. Fantástico. Ele tem vários livros maravilhosos. Eu já li quase todos. É, Padre? Muito bons mesmo. Para nós são verdadeiros documentos. São. E alguns eram até internos da comunidade que ele colocou à disposição, né, do povo de Deus. Toda, digamos assim, a direção para nós, né? Sim. Especialmente nossa família Canção Nova, estão nos escritos do Padre Jonas, né? Verdade. Igual a Bíblia, no meu dia a dia também, onde ele nos ensina a ruminar a palavra de Deus, não é? Sim. O Retiro da Boa Morte, aquele livrinho pequenininho. Sim. Esses dias eu falei na rádio, né? E muitas pessoas nunca tinham ouvido falar o que é Retiro da Boa Morte. Ficou curioso agora? Vai lá na loja, né, para você adquirir, porque esse livro é faz um impacto na nossa vida espiritual, o Retiro da Boa Morte. Verdade. Então, mas nós não vamos dizer não. Você vai lá e adquire o livro. Vai lá e peça o seu. O Sim, Sim, Não, Não. Que Exato. quase custou a liberdade do Padre Jonas. Uau, um livro Muita profético, gente não sabe disso. livro profético. Muita gente não sabe, né? Que Padre Jonas quase foi preso. Não sabia? Então vai lá, adquire o livro para você saber o conteúdo. Por que será, né, que aconteceu isso com o Padre Jonas? loja.cançãonova.com, livro Sim, Sim, Não, Não, que é uma verdadeira libertação na vida de muitas pessoas, né, Maria Renata? Exato. Eu quero pegar o gancho antes de trazer as participações aqui do Instagram, então falar dessas camisetas maravilhosas, né? Lindas. A gente sabe que as camisetas da Canção Nova, eu lembro do Padre Jonas lá nos anos 90, já usando as camisetas, né? As camisetas entre tantos produtos de evangelização do loja.cançãonova.com, a nossa loja online, também as lojas físicas aqui em Cachoeira, nas casas de missão. Tem uma infinidade de materiais, mas nós começamos primeiro com as fitas cassetes, que eram as palestras do Padre Jonas, que eram gravadas naquela fitinha, os
40 a mais vão saber o que é isso. Aham. E depois vieram as camisetas, e o Padre Jonas usava, porque ele pensou, é uma maneira de evangelizar de boca fechada. Sem Verdade. dizer que vestindo uma camiseta de evangelização da Canção Nova, é como se eu reforçasse, eu reafirmasse, eu estou me vestindo, me revestindo da minha fé, né? E vou ser evangelizador. Então eu estou, por exemplo, hoje com essa camiseta da Sagrada Família. Tá linda, gente. Tá mesmo. Eu, sinceramente, como eu tenho cabelo branco, eu não gosto muito de cinza, para mim. Eu gosto do cinza, mas não gosto muito para mim, né? Porque eu acho que meio que apaga. Mas quando eu vi essa camiseta, com esse detalhe dourado aqui, Ícone né? maravilhoso. Linda mesmo. Do ícone de Sagrada Família, eu falei, gente, como não? Eu vou ficar super evangelizadora, elegante, bem vestida, e não vou ficar apagada, ao contrário, eu vou irradiar a luz. Até da porque o seu evangelização. testemunho não deixa apagar. Não mesmo. A sua vida fala de Deus. Louvado seja Deus, né? E que bom que a gente pode reafirmar isso também através do nosso vestuário, né? Tá aqui, gente, ó, nós vamos viver o Dia da Sagrada Família, que está se aproximando, né? Isso. Mas essa camiseta é para o ano inteiro. Então, por exemplo, você que com a sua família, é tão bonito, né? Quando é o pai, a mãe, os filhos, tudo com a camiseta bonita. A família toda. Né? Ah lá, ó. Ah lá, gente. A camiseta da Canção Nova Sagrada Família é a minha dica, entre tantas outras, tá bom? Acesse loja.cançãonova.com. Você de todo o Brasil, nós enviamos e também nós temos essa camiseta nas nossas lojas, tá bom? Aqui em Cachoeira Paulista, as casas de missão, tá joia? Vai lá, olha só que linda, ficou linda. Um abraço então para todo mundo aqui no nosso Instagram. A Rosa está contando o testemunho dela, vou resumir aqui. Ela disse que ela estava pedindo pelo emprego, né? O seu filho é engenheiro, mas não conseguia emprego. As pessoas podem achar, ela diz, que é fácil, né? O engenheiro consegue trabalho logo, mas não era o caso, né? E ele conseguiu, depois de muita oração da sua mãe, da Rosa, no caso, junto conosco, Canção Nova, e na área que ele queria, que é na área de trabalhar nas rodovias, né? Ele não gosta muito da engenharia de prédios e tudo mais. Obrigada, minha querida. Também a Rosimara Crispim está aqui com a gente. A Niuda, ela está escrito aqui, ó, Boston, Massachusetts. Assim Nossa, fala, que padre? chique. Olha lá, o Isso? padre sabe. Eu sei, o padre falando. Peço orações pela minha família, ela pede aqui. Estamos unidos, viu? Olha, se vocês não seguem o Instagram do Sorrindo para a Vida, tá esperando o quê? Só vai lá. Eu tenho certeza que você está assistindo a gente com o celular na mão. Talvez vendo a televisão, mas celularzinho aí, né? Então, aproveite para usar o celular para algo bom. Vai lá na lupa, Sorrindo para a Vida CN, começa a seguir e você vai ver cada vez mais essa família crescendo e a gente vai juntos evangelizando, tá bom? E eu quero trazer um testemunho aqui também lá do Amazonas, gente. A Opa! Jaqueline, olha que legal, né? Jaque Brasil, ela diz assim: Padre, sua bênção. A palavra hoje é gratidão, Padre, pela palavra. Eu me encontrava desanimada, porque falava e falo com minhas filhas todos os dias as mesmas coisas. Aquela questão, né? Repetir. Todo né? dia. Todo Uma dia. materno e paterno. Isso. E eu já não sabia o que fazer, como agir. E a sua palavra hoje me fez entender que não é do dia para a noite que eu vou colher os frutos das sementes que estou plantando hoje, e sim com o tempo. Obrigado, Padre. E que Deus continue abençoando você e a Canção Nova. Amém. Jaqueline, obrigada, viu, por esse Amazonas. testemunho. Amazonas. Olha onde a Canção Nova chega. A gente não imagina onde a Canção Nova chega. E olha, a Canção Nova chega em ambientes de pecado também, para que ali chegue a salvação, a conversão. E lembrando, hoje nós vamos ter um dia especial de Projeto Dai-me Almas, especial de campanha. Nossa programação, tanto na rádio quanto na TV, acompanhe, porque vai ser muitas bênçãos. E quero convidar você, porque hoje à noite tem a missa do Clube da Evangelização. Essa missa onde nós rezamos especialmente por você, sócio evangelizador. Você que é da região aqui, né? De Sul de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Vale do Paraíba, vem para cá, vem para o Santuário do Pai das Misericórdias, que nós teremos a Santa Missa às 8 da noite. Queremos rezar por você. Lá na rádio, ontem me avisaram que um grupo de empresários de cruzeiro vão trazer 80 pessoas para essa Santa Missa Olha aí. do Clube da Evangelização.
evangelização para agradecer pelas graças alcançadas. Olha que lindo! Você também vem agradecer, vem pedir, mas vem agradecer também, né, Padre? Sim. E a família Canção Nova reza por você, especialmente nessa missa também. Lá tem o livro com o nome de cada sócio evangelizador, desde os sócios kids, né, até os mais antigos. Então nós estamos unidos e rezando por você, sócio evangelizador. Você tem todos os dias a intercessão da Canção Nova. Não só aqui no Sorrindo para a Vida, lá no Amor Vencerá. Verdade. Né? Toda a nossa programação, nós também rezamos por você, né, Celeste? Isso mesmo, nós somos os seus intercessores. Olha que lindo. Verdade. Estamos sempre diante de Deus, pedindo por você. Em todas as missas, em missas. todos os momentos de oração, você está conosco. Tenha certeza disso. Estamos intercedendo por você. Eu sei que você quer saber. E a porcentagem, Patrícia? Como que está o projeto da Minha Almas? Nós alcançamos até hoje 54%, graças a Deus, não é? Vamos Subimos reagir, 3% de ontem para hoje. 9 dias úteis somente? 9, só 9. Para 46%. Gente, vamos reagir. Vamos Não é? avançar. Minha gente. Agora é a hora, o momento de reagir, viu? Vamos reagir, vamos para cima, ajuda a Canção Nova, faça a sua recata, fale com mais pessoas. Somos uma comunidade que evangeliza e precisamos de você. Precisamos da sua ajuda. Hoje, especial de campanha, acompanhe, né? Ajude. Se você pode ajudar, ajude. Se você conhece alguém, talvez um empresário, uma pessoa do bem que pode ajudar, convide essa pessoa a ajudar. Isso. Agora é a hora da família Canção Nova arregaçar as mangas, gente, para a gente chegar a esse 100%. E, Padre, é dezembro, é um mês, né? Onde Sim. as pessoas se envolvem com as festas de fim de ano, Exato. Natal, Ano Novo. Então não deixa para o finalzinho do mês para ajudar. Hoje, se você pode, não é? Faça o seu algo a mais se você já contribuiu. Se você não contribuiu ainda, aquilo que você puder. Esses dias mesmo na rádio eu recebi o comprovante de 54 centavos. Mas a pessoa sentiu tocada, é tudo que eu tinha, Patrícia, ela disse. Lá de Guaratinga, na Bahia, Ediene, eu não esqueci. Ela falou, é tudo que eu tinha, mas aquilo que você pode. Tem gente que pode dar mais, né, Padre? Sim. Então doe mais. Eu tenho certeza que o Padre Jonas está na expectativa Não desse 100%. é, eu também tenho. Eu também lá do tenho céu. certeza. Eu Não imagino é? isso. Porque essa era uma época em que ele ficava com o coração apertado, Ficava né? mesmo, ficava. Quantas vezes a gente viu ele chorar nessa época de alegria por 104, 101, 100%, não é? 114. Então a gente não pode nunca deixar morrer essa gana de almas, não é, que ele sempre incentivou nos nossos corações. A gente precisa continuar esse legado e você faz parte. Verdade. Não é? E Sapa, eu estou sentindo falta. Você sempre dava a sua sugestão da porcentagem. Esse mês de dezembro vai ser quanto? 100% já está no coração de Deus. Eu quero ver o 101. 101. 101 já é surpresa. Ai, que graça, gente. Vamos confiar, né, que nós vamos alcançar lá esse 100%. 101, tá bom? Vamos Amém. combinar? 101%? pix.doação@cançãonova.com. Tá aí na sua tela. Tem o QR Code também. Vai aí com seu celular, ó, nesses instantezinhos finais do programa. Já faz a sua contribuição. Deus tocou você através dessa palavra hoje? Deus falou com você no momento da oração? Então ajude a Canção Nova a continuar evangelizando. Nossa missão é linda. É salvar almas para Deus, gente. É evangelizar. E ao mesmo tempo que nós evangelizamos, nós vamos formando a pessoa humana também como bons cidadãos, né? Então eu quero pedir a Deus que abençoe você. E nessa bênção do Padre Adriano Zandoná, também Deus vai selar tudo o que Ele fez já nesse programa de hoje. Tome posse dessa bênção, não é? E vamos juntos, rumo ao 100%. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Desça nós. sobre vós, vosso dia, vossa família, permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Adriano, muito obrigada. Prazer. Vamos estar juntos semana que vem novamente. O Padre aparece aqui. Semana que vem não, desculpa, a partir do dia 29. 29, 30, 31, 2 de janeiro estarei aqui no Sorrindo para a Vida com você. Que benção. Maria Renata, obrigada. Obrigada, Patrícia. Eu preciso mandar um abraço para a Patrícia, da é? loja Xará. Canção Nova. Lindo nome. Ó, a Patrícia está nos vendo na loja física aqui da Canção Nova em Cachoeira Paulista. E o seu maridinho, Patrícia, o Henrique,
Henrique é meu filho. É. O Henrique, seu marido, que também trabalha nos transportes aqui da nossa Legal. Canção Nova, mandou um beijo para você pelos 20 anos de casado no dia de hoje. Parabéns. Parabéns. Patrícia. Deus abençoe Um você, abraço família. também para o casal Jesse e Lúcia lá em Londrina, nos acompanhando. Ele é pai do Mateuzinho do Corinthians, viu? Que joga lá no Corinthians. Um beijo grande e outros Salve dois o filhos Corinthians. lindos. Londrinense. Salve o Corinthians. Não salve não. Brincadeira. Deus Salete, abençoe, obrigada, querida. Obrigada, eu estou em demissão de descanso agora. Coisa boa. Mas Leva me eu. espere, Muito me bem. espere. Leva eu. Te espero de volta aqui depois do descanso. Tá Salete. certo. Deus caminha comigo, Deus é meu grande amigo, Ele é mais forte, um